Na aula de hoje, nós vamos fazer uma equação logarítmica e trabalhar em equação logarítmica. Então, uma equação, lembrando que na equação eu preciso ver primeiro a condição de existência. Então, aqui, olha, eu tenho x elevado ao logaritmo de x na base 2 igual a 4x. Esse logaritmo, o x aqui, ele não me preocupa. O que me preocupa é o x estar no logaritmo. Então, ver a condição de existência. Por que eu preciso trabalhar a condição de existência? Porque eu tenho o logaritmo. O logaritmo, eu não consigo calcular o logaritmo de um valor negativo ou de zero. Então, eu preciso trabalhar esse valor, esse x aqui. Esses outros x aqui não me preocupam. Porque 4 vezes x, não importa se ele é positivo ou negativo, ele vai existir do mesmo jeito. Ou positivo. Então, o que me preocupa é o x que é o logaritmano. Lembrando que o logaritmo, ele só consigo calcular de um valor maior que zero. Então, meu x aqui, ele tem que ser positivo. Ah, então beleza, condição de existência, meu x é maior que zero. Eu não vou trabalhar com x negativo. Se eu tiver um x negativo, eu descarto. Se eu tiver um x igual a zero, eu descarto também. Por quê? Porque ele tem que ser maior que zero, tá? Então, eu tenho, olha, x logaritmo de x na base 2 igual a 4x. Então, a minha equação ela é x elevado ao logaritmo de x na base 2 igual a 4x. Bom, aí você vai falar assim, mas como que eu saio daqui? Se eu tiver no exponencial, eu tenho que ter a mesma base, né? Então, eu consigo trabalhar. Ah, mas aí eu posso fazer o quê? Mas eu não estou no exponencial. Tem o logaritmo, ele está lá no expoente. Tem alguma coisa que possa me ajudar? Eu posso aplicar logaritmo na base 2 dos dois lados. Aí eu consigo trabalhar de forma mais fácil. Então, se eu aplicar o logaritmo na base 2 dos dois lados, como eu tenho uma equação, tudo que eu faço de um lado da equação eu tenho que fazer do outro. Então, aqui a gente aplica, tá, o logaritmo na base 2 de quem? De x elevado a logaritmo de x na base 2 igual a logaritmo na base 2, vai ficar logaritmo de 4x na base 2. Aí você vai falar, mas por que eu apliquei o logaritmo na base 2? Porque aqui ele já está na base 2. Então, eu vou fazer tudo na mesma base. Se eu não tiver na mesma base, depois eu vou ter que fazer mudança de base para deixar tudo na mesma base. Então, eu já faço isso já na mesma base quando eu vou aplicar. Bom, agora o que eu tenho? Aqui ele está no expoente. Eu posso aplicar uma propriedade de logaritmo que me diz o quê? Que esse aqui eu posso passar, tá no expoente, ele vai passar multiplicando. Então, eu tenho que, olha, logaritmo de x na base 2, que multiplica logaritmo de x na base 2. E aqui, como ele está numa multiplicação, eu tenho também uma propriedade que eu diz o quê? Que eu tenho logaritmo de 4 na base 2 mais logaritmo de x na base 2. Então, daqui para cá, eu só usei duas propriedades, tá? O que eu posso fazer agora? Eu tenho, olha, logaritmo de x na base 2. Eu tenho ele aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui. Aqui eu tenho uma constante, porque o logaritmo de 4 na base 2, ele vai ser uma constante. Então, o que eu posso fazer? Eu posso chamar o meu logaritmo de x na base 2 de y, por exemplo. Então, eu faço a substituição, eu troco e eu consigo resolver uma equaçãozinha simples, uma equação de segundo grau, por exemplo. Ou de primeiro grau, dependendo de como fica a minha equação. Então, eu vou ter y, que multiplica y, igual logaritmo de 4 na base 2,
ele vai ser quem? Lembrando, olha, que logaritmo de 4 na base 2 é igual a x. Então, eu tenho 2 elevado a x igual a 4. 4 eu posso escrever como 2 ao quadrado. Então, eu vou ter 2 elevado a x igual a 2 elevado a 2, 2 ao quadrado. Então, aqui eu tenho o quê? Que meu x é igual a 2. Então, nesse caso aqui, olha, eu vou trocar o logaritmo de 4 na base 2 por 2. E o meu mais, né, o logaritmo de x na base 2, eu vou trocar por y. Então, o que eu vou ter aqui? Y ao quadrado igual a 2 mais y. Aqui eu consigo escrever numa equação de segundo grau. Que vai ficar como? Y, né? Como eu consegui escrever uma equação de segundo grau, eu vou arrumar ela para eu resolver. Tá? O 2 e o y está positivo, ele pode ir para outro membro negativo. Então, vai ficar menos y menos 2 igual a 0. Agora, eu tenho uma equação de segundo grau para resolver bonitinha. Resolvendo a equação de segundo grau, eu volto aqui para achar o valor de x. Esse aqui, tá? Só colocando um parênteses aqui, esse aqui que nós fizemos aqui, tem o valor de x. Não, aqui eu tenho o valor de logaritmo de 4 na base 2. Não é resposta da minha equação logarítmica. Então, aqui eu vou resolver, para resolver essa equação de segundo grau, a gente usa Bhaskara. Lembrando que Bhaskara é x menos b mais ou menos a raiz de delta, que eu já vou escrever aqui o delta, que é b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2 vezes a. Com Bhaskara, eu vou resolver a equação de segundo grau. Então, meu y, ele vai ser menos 1, mais ou menos a raiz de menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 2, dividido por 2 vezes a, que é 1. Então, meu y ele vai ser 1, porque 1 mais 1 é positivo, mais ou menos a raiz 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado é 1, menos 4 vezes menos 1, menos 4 vezes menos 2, mais 8. Dividido por 2 vezes 1, que é 2. Lembrando que 8 mais 1 é 9. E a raiz de 9 é 3. Então, eu vou ter que 1 mais ou menos 3 dividido por 2. Meu y1, ele vai ser igual a 1 mais 3 dividido por 2. Então, eu tenho 1 mais 3 é 4 dividido por 2 é igual a 2. O meu y2, ele vai ser 1 menos 3 dividido por 2. Menos 2 dividido por 2 é igual a menos 1. Então, eu tenho os valores para y, 2 e menos 1. O que não pode ser negativo, lembrando que eu tenho o x aqui que não pode ser negativo, mas o x é o que está aqui, ó, no logaritmando. Agora, eu encontrei o meu y. Com encontrando o meu y, para x igual a 2 e x igual a menos 1, y menos 1, eu vou encaixar os meus x correspondentes. Então, para y igual a 2, o que eu vou ter? O logaritmo de x igual a 2, logaritmo de x na base 2 é igual a 2. Quando isso aqui acontece, eu tenho, olha aqui, 2 ao quadrado é igual a x. Ou seja, o meu x aqui é igual a 4, ok? 4 é maior que 0? Sim. Então, tá tudo bem. Vamos ver o que acontece para y igual a menos 1. Y menos 1, então eu tenho que o logaritmo de x na base 2 é igual a menos 1. Ou seja, 2 elevado a menos 1 é igual a x. O meu x, ele vale quanto? Como o meu expoente é negativo, ele vale meio, que a gente pega o inverso.
E nesse caso, o conjunto solução vai ser quem? Meio e 4. Então, inequação logarítmica. A inequação, eu tenho que pensar que é algo que eu tenho sinal de desigualdade, né? Maior, menor, maior ou menor, ou maior igual, menor igual. Maior que zero, no caso essa daqui. Então, eu tenho, olha, x, logaritmo de x na base 2 maior que zero, a solução é igual a 1. Ah, mas aí você vai falar assim, puta, como que você sabe disso? Vamos aplicar as propriedades de logaritmo, as consequências da definição. Então, eu consigo, aplicando essas condições, eu consigo chegar que o meu x é igual a 1. Então, o que, que eu vou fazer? Vou fazer aqui no cantinho só para vocês entenderem, tá? Então, eu tenho aqui, olha, que o logaritmo, pensando a 1 aqui, de x na base 2, ele é maior que zero. Numa das consequências da definição, eu sei da definição, eu tenho que logaritmo de 1 na base a é igual a zero. Ah, então eu posso trocar esse zero por logaritmo de 1 na base 2? Posso, tá? Então, o que, que a gente vai fazer? O logaritmo de x na base 2, ele é maior que o logaritmo de 1 na base 2. E aqui que eu posso fazer? Eu posso simplesmente eliminar o logaritmo, tá? E nesse caso aqui eu tenho que o meu x é maior do que 1. Então, essa é a solução. Então, a solução nesse caso aqui vão ser os x pertencentes aos reais, tá ok. O meu x ele tem que ser maior do que 1. Mas para resolver eu preciso aplicar uma consequência da definição. Primeiro ponto. Depois que eu aplicar o logaritmo de mesma base, né, tiver com o logaritmo dos dois membros da mesma base, aí eu venho para a propriedade. O A maior que 1, ou seja, minha base maior que 1, eu tenho o logaritmo de A, logaritmo de M na base A maior que o logaritmo de N na base A, então ele vai ficar o quê? Que M maior que N. Maior, só que tem que ser maior do que zero, tá? O sentido da desigualdade tem o mesmo, ele é o mesmo sentido da desigualdade. Ele mantém. Quando o meu A, ou seja, a minha base, estiver entre 0 e 1, eu vou deixar os logaritmos, os dois membros com logaritmo na mesma base. E nesse caso, o que, que acontece? A minha desigualdade, ela inverte o sinal. Ela muda o sentido, aliás. Então, se eu tiver a minha base entre 0 e 1, primeiro eu vou deixar em logaritmo na mesma base os dois membros da desigualdade. E para resolver, eu vou inverter o sinal ou o sentido da desigualdade. Então, eu inverto o sinal. Se ele é maior que zero, ele fica menor que zero. Ou menor. Se for maior, ele fica menor. Se for maior igual, ele fica menor igual. Se for menor, ele se torna maior. Então, eu vou inverter o sentido da desigualdade. Sempre que a minha base for entre 0 e 1. Se a minha base for maior do que 1, eu vou manter o sentido da desigualdade. Então, eu mantenho o mesmo sinal, eu não inverto o sinal. Então, vamos resolver o primeiro exercício. Primeira inequação. Nesse caso, a primeira condição para resolver já está ok, que é o quê? Logaritmo dos dois membros da minha desigualdade ou da minha inequação da mesma base. Então, eu tenho logaritmo de x mais 2 na base 2 maior que o logaritmo de 8 na base 2. Então, os dois já estão na mesma base. Então, primeira coisa, não preciso me preocupar, né? Os logaritmos estão na mesma base. O que, que eu preciso fazer? Condição de existência. Porque eu não posso encontrar valores para x
que fura a existência do logaritmo. Então, lembrando, 8 é positivo, tá ok, então a minha condição de existência vai ser só nesse caso aqui, olha. X mais 2 tem que ser maior do que zero, então o meu x tem que ser maior que menos 2. O que acontece agora? Então, aqui eu tenho a primeira situação. O meu x tem que ser maior que menos 2. Agora eu vou resolver a equação. Eu consigo resolver ela, que eu tenho o logaritmo de x mais 2 na base 2, maior que logaritmo de 8 na base 2. Mesma base. O que eu faço? Eu excluo as bases e fico só com logaritmando. Então, vai ficar x mais 2, base, o meu a aqui, ó, maior que 1, eu conservo o sinal da desigualdade. Então, vai ficar maior que 8. X maior que 8, eu vou trocar ele de membro, que é uma constante, eu vou jogar para o segundo membro. Ele está somando, ele vai passar subtraindo. Então, vai ficar menos 2. Então, aqui eu tenho que o meu x ele é maior que 6. Olha, eu tenho duas condições aqui. Olha, x maior que menos 2 e x maior que 6. Como que eu vou saber, dentro dessas duas condições, os valores que satisfazem a minha desigualdade ou a minha inequação? Então, o ideal é a gente fazer o varalzinho, né, que vocês já conhecem. Então, eu tenho lá no primeiro caso. Então, a gente vai fazer o varalzinho, a gente vai colocar o primeiro caso, a gente vai colocar o segundo caso e a gente vai colocar a interseção, né? Aquele que realmente satisfaz. E aqui o 3 é o resultado. Então, no primeiro caso, eu tenho que o x tem que ser maior que menos 2. Então, se eu tenho menos 2 aqui, maior que menos 2 está aqui. No segundo, eu tenho que ele tem que ser maior que 6. Vamos supor que os 6 estejam aqui. A interseção tem que satisfazer os dois ao mesmo tempo. Então, ele vai ser o quê? Maior do que 6. Então, o conjunto solução vai ser o x pertencente aos reais, tal que x ele vai ser maior do que 6. Pode ser que eu encontre condições diferentes aqui para poder achar meu resultado, comparando com a condição de existência e a resolução da inequação em si? Pode. Então, é por isso que a gente faz o varalzinho, eu consigo enxergar bem o que está dentro, porque só vale os valores, quando eu resolvo de x que eu encontrar, que satisfaz a condição de existência. Aqueles que não satisfazem a condição de existência, eu tenho que descartar. Então, só lembrando que o meu 3 aqui, ele vai ser o 1, ele é igual, né? O 1 interseção com 2. Logaritmo de x na base 3 na base 2 maior ou igual a zero. Tá? Olha, nesse exercício, a gente tem primeiro que a gente vai fazer condição de existência. Sempre eu tenho que fazer a condição de existência? Sim, porque eu preciso saber aonde que o meu logaritmo existe. Mas onde que eu vou aplicar a condição de existência? No meu logaritmando. Então, o meu logaritmando, nesse caso aqui, ele vai ser quem? O log de x na base 3. De x na base 3, ele tem que ser maior do que zero. Ou seja, nesse caso, eu não posso ter um valor negativo como resultado. E eu vou ter um caso 2 aqui, porque esse x aqui ele tem que ser maior do que zero. Então, o meu x, que é o logaritmando de logaritmo de x na base 3, não pode ser negativo. A minha base é 3, então a minha base eu não preciso me preocupar, mas eu preciso me preocupar com o logaritmando. Eu não posso achar um valor para x menor do que zero. E nem zero. O meu zero que tenho aqui. Agora a gente vai pensar aqui, olha, 2. Condições da consequências da definição. Da definição. Eu sei que o logaritmo
de 1 na base A é igual a 0. Isso aqui é a condição. Então, o que eu vou fazer nesse caso aqui, tá? Eu tenho aqui o logaritmo de 1 na base 2 é igual a 0, que é esse 0 aqui, ó. Lembra que para eu resolver a minha equação, eu preciso deixar os logaritmos nos dois membros na base 2? Na mesma base, aliás. Então, nesse caso, eu preciso deixar na base 2. Então, o meu 0, eu preciso que ele seja logaritmo de alguma coisa na base 2. Por consequência da definição, logaritmo de 1 na base 2, que ele é igual a 0. Eu consigo transformar os dois lados da minha desigualdade ou da minha equação com logaritmo na base 2, logaritmo da mesma base. Então, como eu posso fazer isso aqui? Então, o logaritmo de x na base 3, na base 2, ele vai ser maior ou igual o logaritmo de 1 na base 2. Aqui eu vou estar usando maior ou igual, só ajustando aqui. Por que eu vou usar maior ou igual? Porque a minha equação ele tem um sinal de maior ou igual. Então, aí eu vou manter. Um outro detalhe que eu preciso verificar aqui, olha agora. O A é igual a 2 maior do que 0. Bom, se a minha base é maior do que 0, eu vou manter o sinal da desigualdade. Então, o que eu vou fazer aqui? Agora eu vou descartar, ou seja, eu vou deixar de usar o logaritmo na base 2 e usar só os logaritmando. Ou seja, eu vou ficar com logaritmo de x na base 3 maior ou igual a 1. Bom, aí você vai falar assim, caiu de novo numa desigualdade, numa outra inequação. A condição de existência eu já fiz lá no início, não preciso fazer. O que eu preciso fazer? Deixar os dois membros da minha desigualdade ou da minha equação igual na mesma base. O que a gente tem lá? Consequência. Então, olha, a consequência da definição, eu tenho que o logaritmo de A na base A é igual a 1. Logo, eu vou fazer que o meu 1 vai ser o quê? Logaritmo de 3 na base 3, ele é igual a 1. Então, eu vou substituir esse logaritmo aqui no meu 1 anterior, nesse 1 aqui, ó. Então, vai ficar, tá? Logo, não é log, tá? Log de x na base 3 maior ou igual ao log de 3 na base 3. O que eu vou verificar aqui? Olha, o meu A ele é igual a 3 maior do que 1. Então, eu vou manter o sinal da desigualdade, ok? O que eu vou fazer? Eu vou, de novo, cortar os meus logaritmos e ficar com o meu logaritmando. Então, eu tenho que o meu x ele é maior ou igual a 3. Ah, agora eu vou olhar lá na minha condição de existência. O 3, ele é maior ou igual a 0? Ele é maior que 0? Porque lembra que a minha condição de existência para o meu x aqui, dentro dessas condições aqui, dessa inequação, logaritmo de x na base 3, o meu x tem que ser maior que 0. Meu x maior ou igual a 3, ele é maior do que 0? Se sim, ele satisfaz, só na condição de existência. Beleza, né? E aqui eu calculei o quê? Que na primeira condição de existência, que o meu logaritmo de x na base 3 tem que ser maior do que 0. Como eu achei que o x ele é maior ou igual a 3, satisfaz as duas condições de existência, certo? E logo, minha solução vai ser quem? O x pertencente aos reais, tal que o meu x maior ou igual a 3. Para a gente só fechar com chave de ouro, a gente vai fazer o último exercício, que é aquele que eu mostrei para vocês nos exemplos. Então, eu tenho lá o logaritmo
de x mais 3 na base 4 menor ou igual a 1. O que eu preciso fazer? Então, nesse exercício, a primeira coisa, condição de existência. Condição de existência é logaritmando maior que zero. X mais 3 maior do que zero. Não importa o sinal da minha desigualdade. Sempre logaritmando, ele tem que ser maior do que zero, tá? Então, se, mas eu troquei, coloquei o sinal do logaritmando. Não, tá errado, tá? O logaritmando, ele tem que ser sempre maior que zero, não importa o sinal da minha desigualdade ou da minha inequação. Então, nesse caso aqui, o que eu tenho? Vou resolver uma inequação do primeiro grau. Tá positivo, ele vem para o segundo membro negativo. Então, o meu x, ele é maior do que menos 3. Condição de existência. Segundo caso, eu vou usar a consequência da definição, onde que eu tenho logaritmo de a na base a é igual a 1. Logo, né, o meu 1 aqui, eu posso trocar ele por logaritmo de 4 na base 4. Por que na base 4? Porque o logaritmo inicial da minha equação, ela é 4, e eu preciso deixar para poder resolver os dois membros com logaritmo na mesma base, tá? Então, nesse caso, logo, o meu logaritmo de x mais 3 na base 4 é menor ou igual ao logaritmo de 4 na base 4. Eu sei que o meu a ele é igual a 4, maior do que zero. Nesse caso, eu vou manter o meu sinal da desigualdade. Vai continuar menor ou igual na hora que eu estiver resolvendo a minha equação. Eu, como já reduzi na mesma base, agora eu não preciso mais do meu logaritmo. O que eu vou usar? Eu vou trabalhar só com os logaritmando. Então, vai ficar x mais 3 menor ou igual a 4. Eu vou passar esse 3 para o segundo membro com o sinal oposto. Então, vai ficar x menor ou igual a 4 menos 3. Ou seja, o meu x ele é menor ou igual a 1. Aí, eu vou fazer o varalzinho, né? Condição de existência, eu vou chamar de 1. Resultado aqui da minha equação, eu vou chamar de 2. E o 3 vai ser igual a quem? A 1 interseção 2. Lembrando que as minhas desigualdades, ela precisa, minhas inequações, eu preciso fazer interseção, tá? Senão, não dá certo. Se eu considerar aqui, olha, eu tenho menos 3 aqui, ele não entra, tá? Maior que menos 3. Então, eu vou pegar esse pedaço para aqui. Tudo que é maior que menos 3, eu satisfaz a equação de existência. Eu tenho 1 aqui, só que o 1 entra, né? Porque que ele é menor é igual. E tudo que ele é menor do que menos do que 1. Bom, e a interseção? Interseção, olha, o 3 ele não entra, porque ele não satisfaz a primeira. Então, o menos 3 ele não vale. E aqui eu tenho 1. Mas o 1 ele tá nos dois, então o 1 ele entra, porque ele tá tanto no 2 quanto na condição de existência. No 1 ele faz parte. Então, eu vou pegar só os valores que estejam entre 3, menos 3 e 1. Então, nesse caso, o meu conjunto solução vai ser o x pertencente aos reais, tal que o meu x, ele está entre menos 3 e menor e 1, só que eu vou incluir 1. Então, o x ele é maior que menos 3 e menor ou igual a 1.